E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu estou aqui sozinho, a Fernanda não tá, ela saiu e eu vou gravar um vídeo especialmente de mim para vocês. E ele vai ser muito legal porque hoje eu vou me apresentar, todo mundo só conhece a gente depois do Netflix. E hoje eu vou contar aqui só para vocês quem sou eu pré-Netflix. Muita gente não sabe, fica perguntando, então hoje eu vou tirar todas as dúvidas que a gente vem recebendo e vou contar tudo o que for possível para vocês. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, que ajuda demais a gente, eu sempre falo isso. E a gente está com uma meta de ter 10 mil inscritos. A gente está com 7.700, então por favor, se você não está inscrito ainda, corre lá, se inscreva. Meu nome é Mac David, pois é, meu nome é Mac David mesmo, e meu apelido é Mac. Eu sou da geração dos anos 80, ou seja, apelido pra mim nunca faltou. Eu acho que hoje também é assim, né? Mas na nossa época tinha apelido mais maliciosos, maldosos, então a maioria das pessoas me chama de Mac. É o jeito que eu tô mais acostumado que as pessoas me chamam, eu acho um jeito carinhoso. E como toda mãe daquela época, quando me chama de Mac David, já tá no meu subconsciente que eu vou tomar bronca. Então quando falam meu nome completo, eu lembro da minha mãe quando estava brava comigo. Então não é o jeito que eu mais gosto de ser chamado. Apelidos, eu tenho um monte de apelidos. Na escola, aqueles apelidos maldosos. Eu comecei tendo o apelido de Cirilo na época do Carrossel. Para quem assistia Carrossel, eu já tive apelido de Cirilo, eu já tive apelido de Neguinho da Beija-Flor. No bairro onde eu morava, eu sou conhecido até hoje como Milá, porque o jogador Roger Milá do Camarões. Eu sou nascido e criado em São Paulo, na capital, mas especificamente até os meus 20 anos eu morei no Jardim Miriam. Para quem não conhece, Jardim Miriam fica no extremo sul de São Paulo. Na época que eu cresci, nos anos 80, 90, foi considerado um dos bairros mais perigosos do mundo. Olha que bizarro. Pois é, eu sou cria do Jardim Miriam. E lá eu morei até os meus 20 anos. E uma curiosidade aí pra você, lá do meu bairro saiu o Lucas, que foi jogar no Paris Saint-Germain e agora tá de volta no São Paulo, se eu não me engano ainda tá no São Paulo. O Ju Canalha, putz, que eu sou muito fã, espero um dia ter o nosso canal tão grande quanto ele, conteúdos maravilhosos. O Ju Canalha era num bairro bem vizinho do nosso, não tão distante. O Fred Desimpedidos morava bem perto da minha casa, mas era mais perto do meu colégio, que eu vou chegar lá. O Fausto Carvalho, que tá arrasando aí, meu, Faria Limer, ele é de Diadema, que era bem na divisa onde eu morava, mas enfim, esse é só um contexto de onde eu morava. A minha avó morava em Diadema, então os meus pais trabalhavam muito, meus pais, eles são muito vanguarda para mim. Eu espero conseguir transmitir isso pro meu filho, isso que eles fizeram na época. Para mim, hoje que eu sou adulto, eu vejo que é muito à frente do tempo, muito à frente da cultura que impermeava eles. Eu vou chegar a isso aí daqui a pouco. Enfim, então a minha avó morava em Diadema, a minha avó materna, e eu morava em São Paulo, era bem na divisa, e eu voltava da escola, minha avó buscava a gente na escola e eu ficava todo o período em Diadema. E na rua da minha avó eu brincava bastante, então eu era do condomínio, que era bem pertinho, condomínio na periferia, obviamente, mas mesmo dentro da periferia ainda tem o menino do condomínio, que é um fato que existe sim. Eu era um menino de condomínio da quebrada. E na minha avó, ela morava na rua, bem no centro de Diadema, então eu fazia a bagunça da rua, do menino de rua, na rua da minha avó, e lá eu passei a infância jogando bola na rua, lá Campinho, do lado da casa da minha avó. A gente empinava pipa na laje da casa da minha avó, andava de bicicleta, comecei a dar minhas primeiras voltas mais longas, desbravando Diadema de bicicleta, e com um amigo meu, que hoje ele é um dos maiores muralistas que eu conheço, é o Apolo Torres. A gente dava muito rolê de bicicleta por ali. Eu sou filho único, pois é, eu tenho 39 anos, eu faço aniversário no Dia das Crianças, no dia de Nossa Senhora da Aparecida. Fui criado com um monte de prima, então na minha casa só tinha mulheres. Nós éramos em, deixa eu pensar aqui, nós éramos 6, nós éramos em 7, eu era o 7º elemento. Então eu fui sempre criado com 6 meninas, a maioria mais velha, e aí determinado momento da vida vieram 2 mais novas, mas nós tínhamos todos a mesma faixa etária.
E tinha uma prima mais velha que a gente que ajudava a minha avó a cuidar, tomar conta de todos nós. E essa prima minha, ela teve um câncer, ela morreu faz alguns anos, então foi a primeira baixa muito grande que a gente teve. Eu tive, principalmente, que foi uma prima muito querida. E ela não está mais aqui com a gente, infelizmente. Mas, então, a infância foi rodeada de mulheres e essas mulheres exerceram papéis fundamentais na minha vida, porque elas exerciam o papel de homem, porque no meu prédio eu era o mais novo. Ou seja, eu só apanhava no meu prédio. Então as minhas primas, por ser um pouco mais velhas, elas me defendiam com unhas e dentes. Então elas batiam nos meus amigos, eu não sei se chegava a bater de fato ou amedrontava, mas elas exerciam um papel de proteção, o papel do homem também, né? Eu enxergo assim. E com elas eu aprendi a como lidar com mulheres. Já na minha adolescência a gente ainda tinha um convívio muito grande, elas já tinham os namorados, e aí eu fui conhecendo os caras do bairro por intermédio das minhas primas, que todas ficavam paquerando pelo bairro. E eu comecei a entender como funcionam as mulheres, fui entendendo como que os caras faziam, o que eu achava legal que eles estavam fazendo, o que eu não achava legal que eles estavam fazendo, eu ficava ali só ganhando. E quando eu comecei a crescer um pouco, eu tentava paquerar as amigas, as minhas primas, que eu gosto muito de viajar. Por que eu tenho essa certeza? Porque a minha família materna é de São Paulo e a minha família paterna é toda do Rio. E na nossa infância, a gente sempre que uma família vinha para cá ou a gente ia para lá. E muitas vezes quando os meus primos vinham para cá, eu queria voltar com meu tio. Então a minha família do Rio é o meu padrinho. Então quando eles vinham, eu queria ir sempre com eles, desde muito pequeno. E eu me lembro que teve uma vez que eu me meti no carro deles, comecei a chorar e falar que não queria ir para casa, que queria ir para o Rio. E eles, malucos, me levaram para o Rio. E eu tenho lembrança de ter dado tudo certo. Em uma dessas idas para o Rio sozinho, a gente foi para Copacabana. Meus primos, meus tios, eles moram em Bom Sucesso. Então a parte do Rio, a parte, o núcleo mais próximo, eles moram na Penha. Então Olaria, Penha. Então eu passei muito a minha infância lá também. Minha avó na época morava lá. Então a minha vida carioca se resume ao subúrbio, e eu era muito apaixonado, eu gostava muito, mas eu ficava muito chateado que a gente morava longe da praia. Então quando a gente ia para a praia, para quem não conhece o Rio, para quem mora no bairro que os meus primos moram, até a praia a gente leva 40, 50 minutos. Então é quase uma viagem, e eu ia deslumbrado e ficava triste, poxa, como eles não moram perto da praia. E uma ida dessa para Copacabana, no meio do verão lotado, meu tio e minha prima foram dar um mergulho. Eu sempre gostei muito de mar, e eu fiquei parado teoricamente esperando eles voltarem, e eu me perdi dos meus tios no meio de Copacabana, no meio do verão. Imagine a loucura para eles. Aí um cara veio me ajudar, e eu era, modéstia à parte, eu era safo. Eu lembrava onde estava o carro, aí eu levei essa pessoa até o carro e deu tudo certo no final. Considerado playboy da quebrada, porque eu estudava em escola particular. Eu era um dos poucos crianças do bairro que eu conheço que estudavam em escola particular. E eu fazia curso de inglês. Mesmo na minha escola, que era uma escola particular, uma escola boa, por determinado padrão, poucos amigos meus faziam escola de inglês. Então hoje eu falo, caramba, olha como os meus pais pensavam muito à frente. Eu comecei a fazer escola de inglês com 3 anos de idade, eu acho que só tinha uma escola até na época, que é o Red Balloon. A gente saía do Jardim Miriam e ia até o Pacaembu. E 2 vezes por semana, e determinado período eram 3, porque eu comecei a fazer teatro no curso de inglês. Eu participei do Drama Group lá e foi maravilhoso. Então, quando eu ia para aula de inglês, eu encarava uma outra realidade de vida, que realmente era os meus amiguinhos da escola. Eu encarava de uma forma muito diferente. O choque não foi choque cultural, porque meus pais nunca pregaram esse tipo de coisa, mas a realidade dos meus amiguinhos era muito diferente da minha. A gente ia de ônibus, a gente ia de metrô, eu ia dormindo no ônibus, os meus amigos iam de motorista. Final de semana eles iam para a praia, a gente tinha que falar a profissão dos pais. Eles eram empresários, eram pessoas grandes, algumas pessoas eu já tinha ouvido falar. E os meus pais não, eram pessoas que trabalhavam feito louco. Minha mãe fazia sempre, quando trabalha depois do horário, hora extra para poder ajudar a complementar em casa. Meu pai trabalhava feito louco, assim como minha mãe, basicamente para me dar educação. Então isso
Hoje eu prezo muito o que eles fizeram, muito obrigado. Eu considero que deu certo. Consigo entender a importância disso e eu e eu tento repassar isso para o meu filho. Então, eu acho que eles foram muito assertivos, eu acho que eles concluíram a missão deles com sucesso, porque de certa forma eu aprendi a entender que o estudo é uma coisa muito importante na nossa vida, independente do que venha depois. E o dilema que eu sempre enfrentei era, no colégio eu era um menino pobre, pretinho, eu acho que tinha 2, 3 pretos na escola inteira, 3, 4 no máximo. Então eu comecei, eu nunca soube disso, eu precisei estar crescido para entender algumas coisas que eu carrego hoje de autoestima. Minha autoestima não é baixa, mas eu demorei muitos anos para conseguir paquerar direito. Quando eu tinha mais ou menos 12 ou 13 anos, eu fiz meu primeiro intercâmbio, eu passei um mês na Flórida, numa universidade lá na Flórida para aprender inglês. E daí eu comecei a abrir a minha cabeça, mas eu era muito novo ainda, não entendi nada, mas valeu a experiência, mais pelo idioma. E quando eu completei 16 para 17 anos, no segundo colegial, eu fui fazer intercâmbio de fato. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos, foi o pior ano da minha vida e o melhor. Lá eu conheci meus amigos da Alemanha, foi um motivo que eu estudei alemão. E tive a certeza que a cultura americana não me atrai, eles são muito escrotos, tem vários casos aqui que não vai dar tempo para contar. Comenta aí se você quer que eu conte os casos que aconteceu, se eu posso fazer um vlog de como foi a minha experiência nos Estados Unidos, comenta aí se você quer um vídeo desse. Comecei a entender a parte boa, que a cultura de compras é muito escrota, eles são muito escrotos, mas eu comecei a valorizar a mim. Eu comecei a me achar bonito, eu comecei a ver cabelo Black Power, então eu deixei meu cabelo crescer e comecei a usar umas roupas diferentes. Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha o meu Black Power, que aqui ainda não existia, ou como todo mundo vê hoje, só tinha eu tinha visto um amigo de um amigo que era modelo, que foi uma referência muito importante para mim, um cara bonitão com Black Power. Enfim, quando eu voltei, as coisas começaram a mudar, a cultura do hip hop começou a vir pro Brasil, então começaram a ter baladas black, e aí eu comecei a ficar bonito. Então, quando essa cultura chegou no Brasil, mais ou menos em 2002, eu comecei a ficar bonito, comecei a ficar interessante, e aí eu comecei a realmente acreditar que, de fato, eu era uma pessoa interessante, não paquerava por outros motivos, que até o momento eu não sabia o porquê. Mas enfim, as coisas começaram a mudar, eu comecei a paquerar, comecei a me divertir e logo entrei na faculdade. Eu fiz FMU, eu fiz Administração de Empresas na rua Iguatemi, aqui nos Faria Limers. Foi uma faculdade muito fácil, eu não tive que estudar nada, foram 4 anos. Inclusive eu até ganhei um dos anos como um dos melhores alunos na sala. Era muito fácil a faculdade, levei com o pé nas costas, mas era uma vibe meio estranha, não tinha aquela farra de faculdade, de você sair pro bar beber, ir pras festas, fazer vários amigos da faculdade. Isso infelizmente não aconteceu. Eu trabalho com construção civil, meu pai trabalhou durante muitos anos em uma grande construtora aqui do Brasil, inclusive, era da família Maluf, e determinado ano ele foi demitido, ficou desesperado, não soube o que fazer. Até determinado momento ele decidiu abrir a própria empresa. Então meu pai é um empresário. De quantos funcionários? Eu e ele e a minha mãe. Nós somos em 3 desde aquela época. E eu trabalho desde muito novo, então eu ia para a obra ajudar a carregar material. Não é porque eu queria ajudá-lo, eu não sei ao certo, mas eu sempre gostei de dinheiro de uma forma justa. Eu sempre tive o sonho, desde quando eu ia para o Rio, eu não entendia por que tinha que morar longe da praia. Eu sempre tive o sonho de morar perto da praia. E agora, pensando bem, eu acho que os meus pais me ensinaram isso de uma certa forma, que eu tenho que ir atrás das coisas que eu desejo. E com aquele trabalhinho que eu fazia, eu conseguia ganhar um dinheiro bom na época para mim. Sei lá, hoje deveria ser R$100 uma diária. E aí eu trabalhava 5 dias, eu ia comprar uma calça que eu sempre gostei de me vestir. Então com esse dinheiro meu do trabalho eu ia comprar uma roupa muito cara, que eu não achava justo meus pais comprarem uma roupa muito cara para mim. E enfim, comecei a trabalhar aí. E a minha primeira vez que eu ganhei dinheiro mesmo, para quem é dessa época talvez se lembre, tinha uma carteirinha de estudante
que a gente pagava meio, ainda existe hoje, mas a gente tinha que fazer. A gente podia fazer na escola ou a gente podia levar para fazer. Então, como eu ando de metrô desde pequeno e ônibus com a minha mãe, eu sabia onde fazia a carteirinha, então eu cobrei um valor, era uma taxa que teria que cobrar, o colégio cobrava, eu cobrei essa taxa dos meus amigos, fui com a minha mãe ou fui sozinho lá levar e ganhei muito dinheiro fazendo carteirinha de estudante. Então esse de fato foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro, e aí depois foi na obra, e sempre gostei muito de trabalhar. Uma vez formado já na FMU, sempre fui para a obra, é um trabalho que não tem que ter muito conhecimento técnico, é basicamente boa vontade e tomar porrada de todos os lados. Até um dia um cliente muito escroto, esse cliente é muito escroto, graças a Deus não sei mais dele, a gente estava discutindo alguma coisa referente à obra, ele falou para mim que eu era um moleque, que se eu quisesse conversar com ele eu deveria estudar. E eu sempre gostei de estudar, de certa forma, eu sempre gostei de novidades, não literalmente estudar, mas ir atrás de coisas. E aí eu falei, pô, esse cara me pegou, eu vou estudar sim. Aí eu resolvi entrar no curso de arquitetura. Aí eu fiz arquitetura na Belas Artes, foi a melhor escolha da minha vida. Sou muito apaixonado pelo curso que eu fiz, sou muito apaixonado pela profissão, sou muito apaixonado por tudo que eu aprendi de arte. Eu consegui mudar a forma de enxergar o mundo com o curso de arquitetura. Eu sei que não existe isso, né, mas eu recomendo muito que as pessoas façam um curso como esse, que abrange várias coisas. E continuei trabalhando com a mesma coisa, mas eu já fazia teatro, então eu saí da aula de inglês, e aí eu fui fazer curso técnico de teatro, eu fiz no Macunaíma, eu estudei 3 anos, eu tenho DRT, na época eu fiz algumas publicidades, nossa, super importantes, eu aparecia 1-2 segundos. Me formei como arquiteto urbanista e nessa época eu já namorava, eu me casei junto com a minha conclusão de curso, então eu já fui casado uma vez, fiquei casado há alguns anos, foi muito bom, aprendi muito, mas foi bom enquanto durou, graças a Deus não deu certo, porque se tivesse dado hoje eu não estaria aqui. Fiquei solteiro, eu fiquei divorciado pouco tempo, eu fiquei divorciado eu acho que 2 ou no máximo 2 anos. Está falando sobre esse tema, aproveita para assistir a nossa opinião sobre o último episódio do Casamento às Cegas Brasil. Nesse meio período, nesse tempo que eu era casado, eu abri um outro negócio. Eu tinha um cachorro, ele era um Golden Retriever e gostava muito de nadar. E aí era muito trabalho para a gente sair para comer, poucos restaurantes aceitavam, o cachorro gostava muito de nadar. E eu fiquei quebrando a cabeça, como resolver isso. E aí a gente criou, foi o primeiro lugar que eu vi isso no Brasil. A gente ganhou alguns prêmios, inclusive. Um cachorro para brincar, tipo um parquinho, por tempo. Tinha uma piscina, tinha um restaurante, tinha uma loja e tinha todos os acessórios de cachorro. O cachorro podia tomar banho depois da piscina. Então lá eu fiquei 3 anos trabalhando durante o período da pandemia. No final do meu último casamento. E aí com a pandemia a gente ficou na dúvida, vai vender, foi um período muito difícil para todo mundo e graças a Deus a gente conseguiu vender. Foi um período que eu aprendi muito e o que eu mais aprendi é que eu não consigo ter rotina. Então lá eu tinha que entrar às 8 da manhã e sair às 8 horas da noite. Foram 3 anos trabalhando 7 dias por semana. Foi um período muito sofrido e hoje eu sou muito grato a ter vivido isso, porque eu descobri que eu não consigo ser assim, eu preciso ter liberdade, eu preciso trabalhar a cada hora em um lugar, é por isso que eu estou muito apaixonado aqui pelo nosso canal, por trabalhar na internet, que isso nos permite que a gente trabalhe por qualquer lugar. Após o fechamento desse espaço para cachorro, veio a pós-pandemia, e aí eu já tinha acabado o meu luto do meu casamento, estava aproveitando a minha vida adoidado, foi quando apareceu o convite para participar de um programa de relacionamento que eu não sabia qual fui passando todas as etapas das entrevistas e cá estou aqui hoje, tudo em função do Casamento às Cegas. Eu sou muito grato mais uma vez disso ter acontecido na minha vida, senão eu não estaria aqui com a minha família, com a Fernanda, com o Ben, gravando esse vídeo aqui para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha introdução Quem Sou Eu pré-Netflix. Aproveita para assistir esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar também. E comenta aí se você quer que a Fernanda grave um vídeo desse. Shhh, não conta para ela. Até o próximo. Valeu!